E diante do outro que me incomoda, sou chamada a agir de um jeito diferente. Apesar da vontade de ficar distante, ou então de ferir como quem se defende. É preciso mostrar a outra face e acabar com o disfarce de todo sofrer. Pois no amargo das dores, há atos que imploram socorro de quem já consegue entender. Acolhe com mãos de carinho, mesmo com risco da incompreensão. Educa o próprio sentimento, percebe a real intenção. Acolhe quem grita pro mundo a dor de um segundo que parece eterno. Educa teus atos mais íntimos e faz o sorriso teu gesto fraterno. E quando a intenção for algo mais que um simples desejo de trégua, entrega teu coração ao despertar do amor. E nessa direção encontra paz, na chance de ser para o outro tudo que o outro não consegue ser pra nós, pra nós. E diante do outro que me incomoda, sou chamado a agir de um jeito diferente. Apesar da vontade de ficar distante, ou então de ferir como quem se defende. É preciso notar que a outra face é bem mais que disfarce, bem mais que sofrer. E se as dores do outro refletem aquilo que faço, que fiz ou deixei de fazer.
Meus companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não fere a Jesus, nem ofende a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho. Daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo, mas cristianizado pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos, como bons amigos, como bons cristãos. Quero ser como um girassol, girassol sempre em busca da luz da manhã, da manhã. Quero ser como um roxinol a cantar sempre a vida sem fim. Quero ser feliz. Quero todo o amor que há. Quero ser um giz. O quê? A rabiscar, o mundo inteiro de amor, de amor, de amor. Quero plantar uma flor onde faltam as cores da paz, da paz. Quero ser um adulto no agir e criança no modo de ser. Quero ser feliz. Quero todo amor que há. Quero ser um giz. O quê? A rabiscar o mundo inteiro de amor, de amor, de amor, a rabiscar o mundo de amor. És luz em tempos de escuridão, és paz quando a revolta bate ao coração, porque és o mestre a nos consolar, porque és o mestre. São doces as palavras
uma maneira mais simples de se viver, amando a todos como Cristo me ensinou, usando a razão, ó doutrina de amor. És a luz de um novo ser. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube, sempre apresentando as nossas reuniões de domingo do Centro Espírita Miguel. Meu nome é Ana Maria e hoje me coube apresentar os estudos desta manhã, que com certeza vamos aproveitar bastante, não é? Bem, a página de preparação será lida pelo jovem Caio. O livro dos Espíritos será trazido pelo nosso amigo Edson Morgado. Ele vai nos falar da terceira parte, que trata da lei divina ou natural. E o tema de hoje é o bem e o mal, nas questões de 629 a 637. O Edson também vai fazer a nossa prece inicial. E logo em seguida, a nossa amiga Priscila Chagas vai nos trazer o Evangelho segundo o Espiritismo. E seu estudo
será em torno do capítulo 10, com o título Bem-aventurados os misericordiosos. E os itens que Priscila nos trará serão 9 e 10, que fala do argueiro e a trave no olho. Ela também fará a nossa prece de encerramento. Então, com certeza, teremos assuntos bastante importantes de nossa doutrina para refletirmos nesta manhã que escolhemos estarmos juntos estudando doutrina espírita. Muito bom, né, meus amigos? E em seguida, ao final da nossa reunião, nós teremos o GEAL. O GEAL é aquele grupo muito gostoso da evangelização infantil, onde as nossas crianças aproveitam os trabalhos, as histórias que são organizadas pelas nossas evangelizadoras, que têm todo o cuidado de adequar esses conteúdos da doutrina para que as crianças compreendam, para que elas possam participar também, não é? Então, será aquele momento maravilhoso de música, né? De histórias bem instrutivas, histórias com fundo moral, para que as nossas crianças aproveitem ao máximo, né? Chamem as nossas crianças. Bem, então, que possamos ter um domingo de paz, um domingo de alegrias, com muita saúde, junto aos nossos familiares, e que tenhamos uma semana de alegrias em nossos lares. Muito obrigada e que Jesus abençoe a cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Educa. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo, Coríntios 1, capítulo 3, versículo 16. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra, há melodias da fonte. No bloco de pedra, há obras-primas da estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se imaculada. A joia da escultura pede milagres do buril. Também o Espírito traz consigo o gênio da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empredado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz consoladora. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso aperfeiçoamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência,
a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida, a fim de manifestá-lo. Senhor, Pai de infinita bondade e misericórdia, te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de nos reunirmos nesta manhã de domingo para aproveitarmos o ensejo do estudo do Evangelho de Jesus, para nos sintonizarmos com a nossa casa de oração, para aumentarmos a nossa frequência vibratória, para que nessa oportunidade estejamos todos elevando nossos pensamentos e assim contribuindo para que os pensamentos que nos envolvem sejam, quiçá, utilizados, Senhor, não apenas pela espiritualidade amiga da nossa casa, mas por tantos outros trabalhadores da espiritualidade, a fim de que irmãos que se encontram necessitados, sejam eles encarnados ou desencarnados, possam de alguma forma receber essa ajuda vibratória. Que na manhã de hoje, Senhor, possamos estar concentrados no objetivo de nos reunirmos, de nos ligarmos a Ti através do pensamento, a fim de nos reequilibrarmos, a fim de que nossos pensamentos possam ser e continuar positivos, a fim de que a reflexão nos leve a termos a fé raciocinada, que é a fé que nos torna mais resilientes diante das dificuldades, das provas e das expiações. Muito obrigado por tudo, Senhor. Somos eternamente gratos e rogamos a Ti, Senhor, para que essas vibrações possam ser propagadas para todos os cantos de nosso orbe planetário, que nos abriga com tanto carinho, com o carinho de Jesus, nosso Mestre Divino. É assim que em Teu nome e em nome de todos os Teus trabalhadores, dos nossos amigos da casa de Miguel, e sobretudo, em Teu nome, Senhor, pedimos a permissão para darmos como iniciada a reunião desta manhã. Que assim seja, graças a Deus. Olá, bom dia a todos. Uma satisfação novamente estar compartilhando com vocês do estudo do Livro dos Espíritos. Nós que estamos na terceira parte, que trata das leis morais, vamos continuar, dar continuidade ao capítulo 1, que trata da lei divina ou natural. E vamos abordar as perguntas 629 a 637, cujo tema é o bem e o mal. Vamos começar pelos termos que nós vamos encontrar nessas perguntas e que são importantes para que a gente tenha a comparação do nosso entendimento sobre o vocábulo
e aquele que vai ser analisado à luz da doutrina espírita. Os significados de bem e mal que a gente encontra no dicionário, o bem como tudo aquilo que possui um valor moral ou físico positivo, constituindo o objeto ou fim da ação humana. E o mal, tudo que é negativo, nocivo ou prejudicial a alguém. Então aqui a gente pode ver que embora esses termos, esses vocábulos possam ser usados como advérbios, aqui nós estamos nos referindo a eles como um substantivo com um significado filosófico. E nós notamos, através dessas definições, que eles são perfeitamente antagônicos. Já o vocábulo moral, do latim moralis, que significa costumes, a gente tem definido como um conjunto de valores, de normas e de noções do que é certo ou errado, proibido e permitido, dentro de uma determinada sociedade, dentro de uma cultura. Observem que esses 3 vocábulos que acabamos de definir, eles aparecem na resposta dada a Kardec, na primeira pergunta que nós vamos abordar, pergunta 629. Que definição se pode dar da moral? E os espíritos respondem: a moral é a regra de bem proceder, isto é, distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Percebam que não há nenhum conflito entre o significado da moral, seja pelo dicionário ou pela resposta dos espíritos. A gente vê uma boa concordância. Porém, enquanto o dicionário ele relativiza o conjunto de normas e regras do que é certo e errado e o faz dependente de uma determinada sociedade e cultura, aqui os espíritos são mais absolutos quanto ao seu significado, pois eles condicionam o bem proceder à observância da lei de Deus. É claro que alguém podia contestar dizendo que a lei de Deus é interpretada distintamente dependendo do povo e da cultura, e aí a gente continuaria tendo uma relatividade. Mas não é dessa parte acessória que os espíritos estão falando, gente, e sim do senso moral comum que constitui o cerne de todas as religiões. A verdadeira moral, ela ficou bem entendida quando a gente tem a parábola do bom samaritano como exemplo, né? A parábola que foi contada por Jesus. Nela a gente vê que, no final das contas, né, o doutor da lei que perguntou ao mestre divino quem era o seu próximo, ele teve que admitir que o samaritano procedeu o bem e cumpriu a lei de Deus, independente de seu povo, né, o povo samaritano, ser considerado herege e mal visto pelos judeus. Mas se a moral, como foi dito na pergunta anterior, pressupõe distinguir o bem do mal, como é que a gente vai fazer essa distinção? É o que responde os espíritos a Kardec na questão 630. Dizem eles: o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Aqui então, gente, como eu já tinha falado, nós vemos aqui o mal, né, simplesmente como o caminho antagônico do bem. Se um conduz a lei de Deus, o outro se distancia dela. E na pergunta 631, o Kardec indaga se por si mesmo o homem possui meios de distinguir o que é bem do que é mal. E os espíritos respondem: sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu inteligência para distinguir um do outro. Meus irmãos, eu até me atrevo a dizer
que já trazemos em nossas consciências a capacidade de fazer essa distinção, enquanto o nosso desenvolvimento, que é intelecto moral, vai apurando cada vez mais essa capacidade, né? Por outro lado, não nos faltaram orientações a respeito. O Richard Simonetti, lá no seu livro Constituição Divina, né, lembra que, desde as culturas mais antigas, missionários da espiritualidade maior transitam pela Terra, legando-nos preciosas lições de virtude e sabedoria. Jesus, o orientador supremo, operou o prodígio de sintetizar na simplicidade de suas lições o conjunto de leis morais que regem nossa evolução. E o exemplo dessa capacidade de Jesus, né, de síntese e simplicidade, ele foi aproveitado justamente na resposta dos Espíritos à pergunta 632 que nós vemos aqui. Kardec perguntou: estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando na realidade pratica o mal? E os Espíritos respondem com a própria orientação do Mestre Divino. Jesus disse: vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. Simples assim, meus amigos, né? É a regra da reciprocidade. É verdade que o homem ainda é sujeito ao erro, mas o erro é uma escolha e não uma condição. Desde há muito, e particularmente desde que Jesus nos trouxe a Boa Nova, a gente tem acesso às normas do bem proceder em acordo com as leis universais. Nós não temos a desculpa de nos enganarmos na apreciação do bem e do mal, porque a gente foi criado simples e ignorantes. E na medida que, como espíritos, nós já evoluímos para um estágio de imersão da consciência, os nossos atos passam a dirigir-se pela comparação e seleção, e pelo livre-arbítrio, ou seja, a nossa vontade. Eu repito, gente, a escolha é sempre nossa. Na pergunta 633, Kardec lembra que a lei da reciprocidade ensinada por Jesus, como a gente viu agora na resposta à pergunta anterior, ela nos serve como guia sobre o bem proceder com o outro. E para consigo mesmo? Aí pergunta ele: o homem achará na lei natural a regra desse proceder, né, proceder bem para consigo mesmo, e um guia seguro? Então, se ele acharia na lei natural, né, essa regra do bem proceder para com ele mesmo, né? E os Espíritos exemplificam que, quando comemos em excesso, verificamos que isso nos faz mal. Pois bem, dizem eles, é Deus quem vos dá a medida daquilo que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Se ele ultrapassa desse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre à voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança a natureza. A verdade, né, meus irmãos? A gente dá culpa à natureza quando a gente assume essas escolhas, né? Logo ela, né, que pela misericórdia divina nos dota com esses mecanismos limitadores e de sensibilidade, né, para a gente manter o próprio bem e o equilíbrio, como o exemplo que ele deu do excesso, né, da comida. Como dito, né, a nossa parte é escolher entre acatar esses limites traçados pela própria natureza ou insistir no excesso e no desvio, né, e que a gente vai acabar colhendo a desarmonia. Já na pergunta 634, Kardec indaga o porquê Deus não poderia ter criado a humanidade em melhores condições, já que o mal permeia, né, entre nós. A resposta é que nós somos espíritos criados simples e ignorantes,
conforme esclarecido na questão 115 do próprio Livro dos Espíritos. E Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho mau, mas longa será a sua peregrinação. É preciso que o espírito ganhe experiência, é preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Então vejam, meus amigos, que essa pergunta é recorrente, tanto é que os espíritos dizem para Kardec, já te dissemos. Mas, na verdade, Kardec quis refazê-la dentro desse contexto da identificação do bem e do mal. Lá na pergunta 119, também anterior, no Livro dos Espíritos, ele já havia questionado aos espíritos se não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem a espíritos puros. E foi-lhe respondido o seguinte: se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Repare então que essa pergunta anterior, 119, ela se assemelha muito a essa pergunta 634. E é aquilo que eu costumo dizer, né? Deus não quis nos criar como marionetes. Né? Não foi essa a opção dele, e sim como co-criadores. O que nós sabemos é que essa foi a escolha da inteligência suprema. E se ele é todo amor e todo sabedoria, gente, como criticá-lo e dar-lhe conselhos? Essa foi a melhor opção para a gente. Somos donos do próprio destino dentro dessa escolha do Pai. Na pergunta 635, Kardec relata que das diferentes posições sociais nascem necessidades que não são idênticas para todos os homens. E aí pergunta aos espíritos se não se pode inferir disso que a lei natural não constitui regra uniforme. Os espíritos respondem: essas diferentes posições são da natureza das coisas e conforme a lei do progresso. Isso não infirma, ou seja, não contradiz a unidade da lei natural que se aplica a tudo. Ora, meus irmãos, em nossas sucessivas existências na carne, a gente vive distintas posições sociais e distintas necessidades, para que justamente possamos viver todas as experiências e que, dependendo de nossas escolhas, vai nos conduzir mais ou menos rapidamente à perfeição. É isso que a gente tem aprendido. As diferenças de condições entre os espíritos encarnados, como propõe a pergunta do Kardec, ela faz sentido numa única existência. Né? Poderia realmente parecer uma desigualdade imposta pela natureza. Mas com as múltiplas existências, acessível a todos os espíritos em evolução, a unidade da lei natural ela é preservada. O próprio Kardec, em sua nota, nos diz: as condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares, do que lhe resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. Pois que está na ordem das coisas, tal diversidade é conforme a lei de Deus, lei que não deixa de ser una quanto ao seu princípio, como nós afirmamos. A pergunta 636, a gente entende que é um desdobramento da anterior, querendo agora Kardec confirmar os conceitos aprendidos. Ele pergunta se são absolutos para todos os homens o bem e o mal. E a resposta é incisiva. Dizem os espíritos: a lei de Deus é a mesma para todos, porém o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença só há quanto ao grau da responsabilidade. A responsabilidade em relação à escolha feita, gente,
e ao ato praticado. Essa diferença quanto ao grau da responsabilidade, ela é desdobrada com um exemplo na próxima questão formulada aos espíritos. Kardec indaga na pergunta 637 se será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre de carne humana. Naturalmente, ele se refere aqui às tribos de antropófagos, que no século XIX foram muito mistificados e perseguidos, inclusive no Brasil. Mas sobre o grau de responsabilidade desses irmãos no ato, nesse tipo de ato, os espíritos responderam o seguinte: eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. Bom, gente, hoje a gente sabe, através de estudos de antropólogos, que a antropofagia, na maioria dos casos, ela revestia-se de caráter exclusivamente ritual, em que havia, entre outras crenças, aquela de que, ao comer a carne de um inimigo guerreiro, adquiriam o seu poder, o seu conhecimento e as suas qualidades. É como a gente tem visto até agora aqui. A ignorância não os isenta de uma escolha, porque eles já estão na condição de espíritos pensantes, apesar de estar ainda muito próximos da animalidade. Mas isso constitui, essa ignorância, um forte atenuante perante a justiça divina. Em sua nota, o Kardec complementa: a responsabilidade é proporcionada aos meios de que ele dispõe para compreender o bem e o mal. Assim, mais culpado é, aos olhos de Deus, o homem instruído que pratica uma simples injustiça do que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. Então, meus irmãos, vamos chegando ao final de nosso estudo. Esperamos que vocês tenham gostado dessas perguntas iniciais sobre o tema o bem e o mal, já que elas não se esgotam aqui. Kardec ainda deixou mais 9 perguntas sobre o tema, que serão esclarecidas no próximo domingo, mas que a gente espera que até aqui possamos ter deixado claros alguns conceitos. A gente verifica que é comum as pessoas ainda terem dúvida acerca da necessidade da existência do mal, principalmente quando elas consideram que o nosso destino é o bem, é a própria perfeição. Há muitas pessoas que têm dificuldade de entender o mal ou a necessidade dele. E é o que a gente acho que tentamos aprender nesse estudo. Verificamos que o mal ele não é uma fatalidade para o espírito humano, muito pelo contrário, mas faz parte do processo de aprendizado do espírito imortal que nós somos, do seu despertamento. É uma porta aberta, embora ela não seja obrigada que nós entremos. Mas é quase que inevitável numa evolução de caráter bastante longo, que nós não tenhamos que acessá-la uma vez ou outra. E nesse acesso nós nos equivocamos, mas aprendemos, fazemos a comparação com a outra porta do bem, e assim nós evoluímos. No fim das contas, nessa racionalização, a gente verifica a grandeza do Pai. Como já dissemos anteriormente, nos dando a oportunidade de, por nós mesmos, sermos artífices do nosso destino, da nossa evolução. Então, que a paz de Jesus esteja conosco e que a gente possa ter contribuído para esse entendimento. Para finalizar, eu gostaria de mostrar para vocês
o pensamento do espírito Miramês sobre o tema, e que mais ou menos resume isso que nós acabamos de considerar. O mal, diz ele, não se encontra na natureza, porque ele não existe como se expressa o termo. O que realmente existe são processos de despertamento das qualidades imortais do amor, que se divide ao infinito, para que todos os filhos de Deus, porque Ele é o Pai, fonte do bem universal. Que a paz de Jesus esteja conosco, gente. Fiquem com Deus. Olá, bom dia. Hoje, domingo, estamos aqui reunidos para a nossa reunião pública. Muito felizes por estar contando com você, utilizando essa tecnologia que é tão importante para a gente continuar unidos e envolvidos, né, com os ensinamentos do Cristo e da doutrina dos Espíritos. Hoje, meu nome é Maria Priscila, né, conhecida como Priscila Chagas, na nossa casa. Venho para fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. O que me cabe no estudo da manhã de hoje é o capítulo Bem-aventurados são os misericordiosos, itens 9 e 10, o cisco e a trave no olho. Lembrando que quando a gente está falando sobre o Evangelho, né, sobre as passagens de Jesus, em muitos momentos ela é muito mais uma metáfora do que uma leitura literal da passagem de Jesus. Então, a gente precisa fazer uma compreensão do que seria esse cisco e o que seria essa trave. Então, a gente vai começar fazendo a leitura da passagem, da citação que está no Evangelho, que está lá em Mateus, no capítulo 7, versículos de 3 a 5. Só um minuto, antes que eu esqueça aqui. Pronto. De 3 a 5. E a gente vai falar no item 9, está assim: como é que vedes um cisco no olho do vosso irmão e não conseguis ver a trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixai-me tirar um cisco do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois, então, vede como podereis tirar o cisco do olho do vosso irmão. Então, nesse momento, quando a gente está fazendo essa análise, né, a partir da passagem de Jesus registrada por Mateus, então a gente precisa entender que a gente está falando não sobre, literalmente, o tirar ou não o cisco de olho de uma pessoa, mas a gente está falando sobre observar o comportamento alheio, fazendo uma crítica a partir do comportamento e de um equívoco de um nosso irmão, de ter uma postura, uma leitura muito severa a partir da postura do outro e sermos muito complacentes, né, benevolentes demais com os nossos equívocos. É claro que nós devemos compreender que, enquanto espíritos, né, aperfeiçoamos, melhoramos, a gente está em jornada de crescimento. Mas como é que eu posso olhar o meu irmão em caminhada? Será que eu deveria ser tão severo? Como é que seria Jesus nessa postura frente aos nossos irmãos? Então, eu vou fazer uma leitura de um pedaço do Evangelho e, a partir disso, eu vou fazer os comentários. Eu trouxe também uma passagem, né, uma página do nosso irmão Emmanuel, que está registrado no livro Evangelho por Emmanuel, né, que é uma organização feita pela FEB. Então, vamos primeiro ao nosso Evangelho da manhã de hoje. Então, lá, uma das imperfeições da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso que o homem pudesse ver o seu interior no espelho e, de certo modo, pudesse transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como uma outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Então, quando eu começo a dizer, né, que a passagem de Jesus, em muitos momentos, ela é uma metáfora,
Desculpa aí que eu moro numa rua movimentada. Então, quando a gente começa a observar que a passagem de Jesus, em muitos momentos, Jesus está falando por uma metáfora, então a gente precisa fazer uma análise sobre isso. Então, se eu conseguisse me ver, será que eu seria benevolente com o meu comportamento? Será que eu teria uma postura muito crítica com relação às minhas ações e às minhas escolhas? Como eu me portaria frente aos meus irmãos, a mim mesma? Porque aí, à medida com que eu me meço, as minhas ações, as minhas atitudes, os meus comportamentos, deveria ser a medida para medir o outro. Por quê? Nós estamos vivendo hoje um momento que a gente precisa pensar no trato social. Nós somos, como alguns filósofos gostam de nos lembrar, nós somos seres sociais e nos relacionamos com o outro. Quando estamos no meio de um núcleo familiar, quando estamos no contexto do trabalho, quando estamos no contexto da sociedade, nós precisamos nos relacionar com o outro. E no momento que nos relacionamos com o outro, como é que é a nossa postura frente aos nossos irmãos? Será que eu sou uma pessoa rude? Será que eu sou uma pessoa delicada? Será que eu estabeleço um critério muito forte, muito rígido no trato com o outro? Atualmente, algumas pessoas gostam de usar a expressão eu tenho ranço. E o que seria isso? O que seria ter ranço para uma pessoa? É ter uma animosidade, é ter uma inquietação, é ser rude com alguém porque eu tenho um olhar sobre aquela pessoa e acho que ela não é uma pessoa agradável que eu gostaria de ter no meu convívio. Mas, enquanto seres sociais, enquanto pessoas que precisamos agir em sociedade, e não é à toa que nós temos a lei de sociedade, né, que nos rege as nossas relações, trazida por Deus, nosso Pai, precisamos estar na relação com o outro para nos aprimorar. Eu gosto muito de brincar, eu gosto muito de pontuar que eu sou uma pessoa extremamente paciente, sozinha, quieta no meu canto. Mas quando alguém chega e aí ela tira a minha paciência, e aí eu atribuo ao outro a responsabilidade de dominar as minhas emoções, quando, na verdade, o domínio das minhas emoções cabe somente a mim mesma e não somente ao outro. Então, na nossa relação e nosso trato com o outro, hoje, em um momento tão delicado no qual nós estamos passando, de isolamento social, em que nós ainda precisamos ficar nos nossos lares, em que a gente tem um convívio intenso com o nosso núcleo familiar, é de bom trato e de necessário a gente aprimorar essas relações. Nos olhar no espelho e pensar se eu seria realmente uma pessoa com a qual eu gostaria de conviver. E aí olhar para então, se eu sou um indivíduo que tenho dificuldades nas minhas relações com o outro, por que o meu irmão de jornada pode ser minha mãe, pode ser meu pai, pode ser meu irmão, pode ser meu marido, pode ser minha esposa? Por que o outro também não vai ter dificuldade no trato comigo? Porque, eu estava pensando isso quando eu estava fazendo o estudo, nós desejamos muito que o outro seja benevolente com as nossas ações. A gente solicita que o outro, ele nos compreenda. E a gente gostaria de ser muito compreendido. Porém, será que nós estamos disponíveis para compreender o nosso irmão em caminhada? Será que eu estou muito disposta a pedir compreensão para mim, para as minhas limitações, para o meu temperamento, para as minhas ações, mas não estou disponível a compreender o outro? Vamos dar mais uma lida no Evangelho. Essa imperfeição é necessária... Não, desculpa, tá assim. Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a disfarçar para si os seus próprios defeitos, tanto os morais quanto os físicos. Essa imperfeição é essencialmente contrária à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso,
visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade, na supremacia das suas qualidades e ter, ao mesmo tempo, abnegação bastante para fazer ressaltar em outro o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exaltaria? Então, eu sei que em muitos momentos, quando a gente está no trato, né, na relação com o outro, às vezes a gente tende a ressaltar muito mais os erros, o que nos incomoda, do que o que nos agrada no outro. Nossa irmã Joana de Ângeles, em seus estudos, ela chama muita atenção que em muitos momentos o que me incomoda muito no outro é algo que eu reconheço em mim. E aí, como eu tenho uma dificuldade de reconhecer esses defeitos, essa imperfeição que eu ainda trago na minha jornada, na minha caminhada, eu acuso no outro. E é isso que o Evangelho está chamando a atenção quando fala sobre o orgulho. Quando ele destaca, né? O orgulho leva o homem a disfarçar para si os seus próprios defeitos, tanto os morais quanto os físicos. Mas em muitos momentos, ressaltar o erro, a imperfeição, os equívocos dos nossos irmãos em caminhada. Por isso é que nos faz tão necessário ter uma ação mais lúcida, mais coerente e mais amigável com o outro. Na verdade, deveríamos fazer o caminho oposto, o caminho diferente. Reconhecer que nós temos equívocos, que nós ainda somos espíritos imperfeitos, reconhecer que o nosso irmão também é um espírito imperfeito e que nós estamos aqui, né, travando, buscando a nossa melhoria, o nosso aperfeiçoamento. É isso que nos faz caminhar e seguir adiante, seguir para frente. E não ficarmos atravancados no meio do caminho. O Evangelho ainda continua dizendo: se o orgulho é fonte de muitos vícios, também é a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base como causa geradora de quase todas as ações humanas. Foi por isso que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Então, o que nós solicitamos, o que a gente recomenda, né, quando estudamos a doutrina espírita e nos apropriamos do seu conhecimento? Reconhecer quem nós somos, reconhecer a nossa trajetória de espíritos, né, que caminhamos para o aperfeiçoamento, para o progresso, para a melhoria. Reconhecemos que a gente está nessa jornada não sozinho, mas com muitos irmãos. E que necessitamos ter um olhar de mais benevolência e mais caridade com o nosso próximo. Por isso que quando eu fui fazer o estudo para essa reunião pública, eu fui buscar lá no Emmanuel algumas reflexões que eu considerava que eram importantes para nossa reflexão, né? Porque o estudo da reunião pública, do grupo dos estudos, da evangelização, ele serve como parâmetro para pautar as nossas ações cotidianas, né? O nosso caminhar nesse mundo. E aí, no texto que está lá no Reformador, de maio de 1958, página 98, que foi registrado aqui, ó, pelo contrário, Evangelho segundo Emmanuel, ele diz assim: observemos amando. Habitualmente, guardamos o veso de fixar as inibições alheias com absoluto esquecimento das nossas. Exageramos das prováveis fraquezas do próximo. Prejulgamos com rispidez e severidade o procedimento dos nossos irmãos. Pergunta do mestre acorda-nos para a necessidade de nossa educação, de vez que, de modo geral, descobrimos os nossos outros somente aquilo que somos. A benefício da nossa edificação, recordemos a conduta do Cristo na apreciação de quanto lhes defrontavam a marcha. E aí, nesse texto do Emmanuel, é interessante que ele vai destacar algumas figuras históricas, né? Algumas personalidades históricas que conviveram com Jesus e a maneira e a postura que Jesus tinha para com elas.
Então ele começa chamando a atenção assim, para muitos, Maria de Magdala era uma mulher obsidiada e inconveniente. Mas para ele, para Jesus, surgiu como sendo um formoso coração feminino atribulado por indivisíveis angústias, que, compreendido e amparado, lhe espalharia no mundo o sol da ressurreição. São irmãos. Como é que é o nosso olhar frente aos nossos irmãos? Eu não estou aqui propondo que nós sejamos severos conosco mesmo e nem com o próximo. Mas também não estou dizendo que devemos ser indulgentes para conosco, tolerando e aceitando todas as nossas imperfeições. Precisamos encontrar o meio do caminho, o olhar preciso e atento de Jesus, que consegue perceber o melhor que há em cada um de nós. Ele olha para Maria de Magdala e todos superficialmente a enxergavam como obsidiada, enquanto que ele enxergava uma mulher, um coração formoso, que iria continuar pregando sobre a sua vida e sua obra, espalhando o evangelho da sua vida para os demais. Emmanuel continua. No conselho da maioria, Zaqueu era usuário de mãos azinhavradas e infelizes. Para ele, para Jesus, no entanto, era um amigo do trabalho a quem transmitiria alevantadas noções de progresso e de riqueza. Zaqueu, enquanto exemplo, de trabalho justo, de trabalho honesto, que se colocou à disposição do serviço do Evangelho do Cristo, que continuou atuando na seara do Cristo após o seu desencarne. Então, superficialmente, pode ser visto como um homem mesquinho e rico, mas o que Jesus olhou profundamente em seu coração? Um trabalhador do progresso com noções de riqueza e de compartilhamento das riquezas. Emmanuel continua. Aos olhos de muita gente, Simão Pedro era fraco e inconstante. Para ele, contudo, representava o brilhante, entranhado nas sombras do preconceito, que fulgiria a luz do Pentecostes para veicular-lhe o Evangelho, sendo a pedra fundamental do cristianismo. Pedro, na sua simplicidade, no seu amor extremo. E aí eu faço a recomendação. Por favor, leiam Paulo Estevão e se debrucem sobre a trajetória de Pedro, amoroso e firme ao mesmo tempo. Pedra angular da edificação do cristianismo. Pedro, que foi um dos apóstolos, que continuaram a pregação, fazendo com que o Evangelho do Cristo chegasse até aqui, aos nossos dias. Já pensou se Jesus olhasse somente a sua superficialidade e não conseguisse perceber a profundidade de Pedro? Na opinião no seu tempo, Saulo de Tarso era o rígido doutor da lei mosaica, de espírito endurecido e tiranizante. Para ele, porém, era um companheiro mal conduzido que buscaria em pessoa as portas de Damasco para lhe ajudar a doutrina. Paulo é o grande exemplo, do espírito errante, que erra no sentido, que se equivoca, que tem uma trajetória equivocada, mas que quando é conquistado para a pregação do Cristo, ele traz tudo aquilo que ele é, firme, forte, mas regado agora de amor e de fraternidade. É isso que nós precisamos entender, que nossos irmãos, eles, em jornada, eles é que se equivocam como nós também nos equivocamos. Mas há todo um potencial que pode ser direcionado para o bem e para o amor. E o que faz a diferença na nossa caminhada é definitivamente o amor. Que é isso que o Cristo nos ensina. E na máxima, na junção dos 10 mandamentos que Jesus traz para a gente, que diz, amará a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é uma máxima de compreensão de que precisamos amar o outro
porque o outro é muito parecido com cada um de nós. Talvez eu seja vaidosa e o meu irmão seja orgulhoso, mas nós temos defeitos e equívocos. Quem somos nós para medirmos a ação e o comportamento do outro? Por isso, se faz necessário primeiro tirar a trava do meu olho, para depois propor, e se tivermos de fato que propor, a retirada do cisco do olho do nosso irmão. Precisamos utilizar a doutrina espírita para cada um de nós, porque a melhor reunião, o melhor culto, o melhor dia de evangelização, o melhor livro, a melhor história, nunca é para o outro, porque ele melhoraria muito, mas é para cada um de nós. O evangelho que eu leio hoje, os livros que eu leio hoje, eles são fundamentais para que eu, hoje, seja um espírito melhor. Que a gente possa, nos nossos irmãos, estender a mão da compreensão e não do julgamento. E finalizando o texto do Emmanuel, está lá assim, né? Observemos amando, porque apenas o amor puro arrancará, por fim, as escamas da treva dos nossos olhos, para que os outros nos apareçam na bênção de Deus, que invariavelmente trazem consigo. O que é importante da gente compreender, então? Que nessa jornada, Deus nos ama exatamente como nós somos, né? E que Ele tem uma grande expectativa da nossa alçada enquanto espíritos imortais. Que Jesus, que é o nosso mestre guia e nosso amigo, Ele deseja que nós sejamos a melhor versão de cada um de nós. Eles esperam com muita expectativa pelo nosso progresso e pela nossa melhoria. E nos olham com muita benevolência. E esse olhar benevolente vindo do mais alto para conosco é reconfortante. Por isso, também seria reconfortante para o nosso irmão, o nosso olhar mais generoso, mais doce e mais fraterno. Que as nossas relações sejam mais envolvidas com fraternidade, com amor genuíno. Com a certeza que nós estamos na caminhada, principalmente agora que a gente está passando por um momento tão delicado e que a gente ainda tem um olhar de tão julgamento que o outro não faz a quarentena, porque o outro ele não está no isolamento. Que façamos nós a nossa parte, que sejamos nós a levantar a esperança, a bandeira da esperança para todos. Que nós sejamos aquele que acenda a esperança no outro, dizendo que eu confio em você, eu tenho certeza de que o seu amanhã vai ser muito melhor e muito mais proveitoso. E que isso seja um estímulo para os nossos irmãos em caminhada, principalmente para aqueles que estão mais fragilizados. Que a nossa voz seja utilizada em nome do Evangelho, porque é isso o que nos cabe, porque somos muito amados por Deus e por Jesus, do jeito que nós somos. Então, nós podemos amar os nossos irmãos exatamente do jeito que eles são, orando por eles e desejando que o amanhã deles seja mais feliz. Que a paz de Jesus esteja conosco, meus irmãos, que tenhamos um domingo de tranquilidade, de paz, e que tenhamos a certeza de que Deus nos ama infinitamente. Graças a Deus. Então vamos nesse momento nos envolver com a espiritualidade amiga que nos auxilia, nos fortalece, que possamos sentir a presença dos amigos espirituais no nosso lar, nos amparando, nos intuindo, nos preparando para uma semana de muita tranquilidade e de muito amor. Jesus, querido amigo, muito obrigado por tudo que recebemos na noite de hoje. Que sejamos então, Senhor, envolvidos em Teu nome,
que possamos nos debruçar sobre o Teu Evangelho e estudar ao longo da nossa semana, sempre cada vez mais nos intuindo, nos fortalecendo na Tua seara bendita com os Teus ensinamentos. Que tenhamos a certeza do Teu amor, que nos ampara, que nos fortalece na nossa caminhada. Muito, muito obrigado por tudo que passamos, por tudo que temos aprendido no último ano e neste ano. Que tenhamos a fortaleza do Teu amor em nossas vidas e que sejamos, então, mais felizes com o Teu Evangelho. Pai querido, Pai celestial, abençoa os nossos propósitos, abençoa a nossa vida e que tenhamos a certeza que Teu amor nos vai conduzir a patamares melhores e uma vida mais serena. Que a Tua misericórdia, Senhor, esteja em nossas vidas e que possamos aprender a cada vez mais segundo os Teus ensinamentos. Graças a Deus. Ama, que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. A lei divina que o Mestre ensina é a lei de amor. Ama, que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o Quem foi que ensinou João de Barro a construir sua própria casinha? Quem foi que ensinou o colibri a voar assim, assim? Papagaio, papiá, puro taco, canarinho, assobiar, coelhinho, saltita, um, dois, e meu coração amar. Quem responde é a brisa mansa, são milhões de estrelas do céu, são os lábios da criança que sussurra papai no céu. Quem responde a brisa mansa, são milhões de estrelas do céu, são os lábios da criança que sussurra papai do céu. Tenha fé em si mesmo,
porque Deus habita dentro de você. Portanto, ter fé em si mesmo é ter fé em Deus. Tenha confiança em sua capacidade e caminhe sem temer os obstáculos. Você pode vencer. Você vai vencer. Corresponde à confiança que Deus depositou em você, quando lhe entregou as capacidades de que dispõe, para que você as desenvolvesse e pusesse em prática. Essa mensagem é do livro Minutos de Sabedoria. Então, a confiança nasce da fé que tranquiliza os nossos corações na luta de cada dia. Se deseja confiar em alguma coisa, confia em ti mesmo. A confiança marca a certeza naquilo que deveremos alcançar. Olhar para dentro de si e ouvir o coração é um exercício para desenvolver a confiança em nosso poder interior. Quando confiamos em nós mesmos, também podemos confiar nos outros. Então, que tenhamos mais confiança na nossa capacidade de pensar e de agir, e também confiamos mais no nosso irmão. E agora, vamos à nossa prece inicial. Se é hora de cantar, vamos cantar. Se é hora de passear, vamos passear. Se é hora de brincar, vamos brincar. Mas se é hora de orar, vamos pensar em Jesus. Vamos agora acalmar os nossos corações e conversar com Jesus. Jesus, querido amigo, querido mestre, muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para assistir a mais um estudo da nossa evangelização. Rogamos a Ti, Senhor, que abençoe o nosso estudo de hoje, abençoe as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos amigos, e que estejamos todos unidos em sentimentos, através dos nossos corações, para poder refletir e aprender cada dia mais. Muito obrigada, Jesus, e esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Jesus. Oi, pessoal! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, porque hoje nós vamos conversar sobre um tema bem atual. Vamos falar sobre o medo e a confiança. Pois é, nós estamos passando por um período bem difícil com essa pandemia, não é mesmo? Ficamos às vezes igual uma gangorra. É aquela que tem lá no parquinho, cada um senta de um lado. Tem hora que estamos lá em cima, com fé, confiança, e tem hora que estamos para baixo, com medo. Mas vamos entender esses sentimentos, o medo e a confiança? Na verdade, o medo não é ruim, ele nos alerta para o perigo. Isso se chama instinto de conservação. O medo vem para nos avisar que existe um risco por perto que pode nos prejudicar. É como se ele estivesse nos avisando: perigo, se proteja! E se formos usarmos o exemplo da pandemia, eu diria que o medo nos alerta para usarmos a máscara, lavarmos sempre as mãos, não ficarmos em ambiente com muitas pessoas, de tomarmos a vacina quando chegar a nossa vez e até de ficarmos nos encontrando, como agora, pelo celular ou computador. Então,
A partir do momento que fizemos a nossa parte, confiamos, porque a confiança é a força da fé. E quem tem confiança em Deus, Jesus, está livre dos temores, porque entregamos as nossas vidas nas mãos deles. E Ele, Deus, sabe o que é melhor para a gente, não é mesmo? Vocês repararam que esses dois sentimentos, o medo, a confiança, se completam? Dessa maneira assim, o medo nos alerta e nos faz agir. Daí nos sentimos confiantes e sintonizamos, interagimos com algo que nos traga proteção, segurança. Mas às vezes, quando sentimos medos, aumentamos a intensidade dele. É como se fosse um volume de um rádio. Vamos girando o volume do medo com a nossa imaginação até se transformar em pavor. Igualzinho quando estamos num quarto escuro e ficamos pensando: ai, se aparecer um bicho. E qualquer barulhinho imaginamos que um monstro possa aparecer. E aí acendemos a luz e nada daquilo que imaginamos é verdade. Geralmente, ouvimos, sentimos e vemos de acordo com a nossa maneira de ser e agir. É isso mesmo, de acordo com o que está dentro do nosso coração. Vocês viram, então, a diferença de sentir medo e de sentir pavor? Mas se vocês não compreenderam, vão entender tudinho com a história que a tia Deise vai contar agora. Vamos lá? Tia Deise! Olá! Hoje nós vamos ouvir uma história, O Terrível Guerreiro, de Maria Clara Cavalcante. Era uma vez uma lebre que morava numa linda caverna. Um dia, ao voltar de um passeio, viu marcas de passos na frente da sua caverna. Ela teve muito medo e perguntou: oi, quem está aí na minha linda caverna? Sou eu, o terrível guerreiro, respondeu uma voz alta e rouca. Ninguém é mais forte do que eu. Vai embora, dona Lebre, cuidado comigo. A lebre saiu chorando e pensando: pobre de mim, como poderei tirar da minha caverna o terrível guerreiro? Andou, até que encontrou o lobo e resolveu pedir ajuda. Senhor Lobo, por favor, vá até minha caverna e tire de lá o terrível guerreiro. Aposto que ele, ao ver chegar um animal tão feroz, tão valente quanto o senhor, logo sairá de lá. O lobo foi até a caverna e perguntou: oi, quem está aí na caverna da minha amiga lebre? Na mesma hora, saiu lá de dentro uma voz terrível que disse: sou eu, o terrível guerreiro, filho do terrível Papa Lobos. Posso esmagar 100 lobos de uma vez e ainda dançar nas costas do elefante. Vai embora, senhor lobo, cuidado comigo. O lobo saiu chispando e alegre, vendo que afinal ele não era um animal tão valente assim, resolveu pedir ajuda ao amigo tigre. Senhor tigre, por favor, vá até a minha caverna e tire de lá o terrível guerreiro. Aposto que ele, ao ver chegar um animal tão valente, vai logo sair da minha casinha. O tigre foi e perguntou: oi,
na caverna da minha amiga Lebre? Mais uma vez, ouviu-se a voz do terrível que dizia: sou eu, o terrível guerreiro, filho do terrível Papa Tigres. Posso esmagar 100 tigres e ainda por cima andar nas costas de um elefante. Vai embora, senhor tigre, e cuidado comigo. O tigre foi saindo devagarinho para que não achassem que ele estava com medo. Mas, na verdade, ele estava tremendo de medo, como o lobo. Foi então que a lebre resolveu pedir ajuda ao rinoceronte, dizendo que de um animal tão forte, tão valente, tão grande assim, certamente o terrível guerreiro teria medo. Mas assim que o rinoceronte chegou lá na porta da caverna e perguntou quem estava na casa da amiga lebre dele, ele ouviu a resposta: sou eu, o terrível guerreiro, filho do terrível Papa Rinocerontes. Posso esmagar 100 rinocerontes ao mesmo tempo e ainda por cima andar nas costas de um elefante. Vai embora, senhor rinoceronte, e tenha cuidado comigo. O rinoceronte foi andando para trás, dizendo: eu não estou me sentindo muito bem, não. Eu volto amanhã. Mas, na verdade, ele também estava tremendo de medo. Pobre de mim, disse a lebre. Será que nenhum desses grandalhões é capaz de tirar da minha caverna esse terrível guerreiro? Ela então resolveu pedir ajuda ao maior animal da floresta, ao elefante. Senhor elefante, um terrível guerreiro aboletou-se na minha caverna. Já pedi ajuda ao lobo, ao tigre, ao rinoceronte, mas ninguém foi capaz de tirá-lo de lá. Ele diz que pode esmagar 100 bichos de uma só vez e ainda por cima dançar nas suas costas. Mas eu não acredito, não. Quem poderá ser mais forte que o senhor? O elefante olhou para um lado, olhou para o outro e coçou a cabeça com a tromba e disse de um modo que só a lebre escutasse: eu estou muito ocupado, dona Lebre. Ora, querida, talvez um outro dia eu possa lhe ajudar. Mas por que você não arranja uma outra caverna, hein? E saiu com ares de quem estava realmente ocupado, mas na verdade ele estava morrendo de medo. Já estava ficando de noite e a lebre, coitada, sem ter a quem pedir ajuda, sentou-se triste perto de uma lagoa, pensando na vida. Foi quando ela ouviu uma voz bem fininha que dizia assim: por que a senhora está tão triste, hein, dona Lebre? Ela olhou para o lado e viu um sapo pequenininho, verde, que insistiu: por que a senhora está tão triste, dona Lebre? E não era para estar, não? Respondeu dona Lebre com um suspiro. Um terrível guerreiro aboletou-se na minha caverna. Ele diz que é filho do terrível Papa Lobos, do terrível Papa Tigres, do terrível Papa Rinocerontes. Já pedi ajuda a vários bichos, mas ninguém conseguiu tirá-lo de lá, nem o elefante quis ir. O sapo comeu uns mosquitos, deu uns saltos na lagoa e disse com uma voz bem fininha: para lá, dona Lebre, vamos ver quem é, afinal, esse terrível guerreiro. Foram. Assim que chegaram, o sapo perguntou: oi, quem está aí na caverna da minha amiga Lebre? Sou eu, o terrível guerreiro, filho do terrível... Isso eu já sei, você é filho do terrível Papa Lobos, do terrível Papa Tigres, do terrível Papa
lebre já ia fugindo apavorada, quando lá de dentro, uma voz bem fininha disse assim: eu não estou com a menor vontade de sair agora. Era o terrível guerreiro, só que com uma voz fininha, porque ele agora estava tremendo de medo. Disse o sapo e pulou para dentro da caverna. Procura daqui, procura dali, e quem é que ele encontra? Atrás de uma pedra, amarelo de medo, tremendo como uma gelatina, o terrível guerreiro. E sabem quem era? Era uma lesminha, toda sem graça. Por quê? Alguém acabou por encontrá-la. E aí, quando a lebre viu o terrível guerreiro, ela que havia espantado um lobo, um tigre, um rinoceronte e um elefante, ela viu que era uma lesma amarela, toda assim, andando devagar. Bom, o sapo convidou então a dona Lesma e a dona Lebre, suas novas amigas, a fazerem um lanchinho para acabar com toda aquela confusão que tinha deixado tremendo de medo a todos, mas a eles com muita fome. Então, amores, gostaram da história? O terrível guerreiro, que na realidade não era lá um terrível guerreiro. Essa é uma das histórias que são contadas para nos auxiliar no entendimento de várias coisas para que consigamos crescer espiritualmente, para evoluirmos. Nessa história, a lebre estava bem feliz, passeou, depois voltou para casa, para o seu lar. Mas ao chegar perto dela, o que ela viu? Pegadas. E o que aconteceu? Ela ficou com medo. Medo do desconhecido, ela não sabia o que estava lá dentro. E quando ela perguntou quem era, o intruso lhe respondeu com uma voz possante. E ela então ficou apavorada. Nesse caso, esse medo, esse apavoramento que ela sentiu, foi como um alerta, uma proteção para ela, porque afinal ela não estava vendo quem era, poderia fazer mal a ela. Ela ouviu uma voz poderosa, né? Mas a lebre fugiu? Não, não fugiu. Ela continuou a buscar ajuda, a encontrar uma solução, a confiar em si mesma. O problema estava ali, para ela, não é? E o que a gente deve fazer quando é com a gente? Não se desesperar, e sim buscar ajuda sempre. Orar, batalhar, trabalhar para resolver as dificuldades, como a lebre fez. Foi buscando ajuda com um, com outro, até que o problema fosse solucionado. Sentir medo, crianças, é normal, né? Faz parte do aprendizado, pois é a partir dele que a gente busca ao mais alto, ao nosso Pai Maior, para que nos ajude mostrando a solução, mostrando que nós temos um problema, mas também temos a solução. É buscar essa solução. E o que a gente faz? A gente busca a calmaria dentro de nós, a confiança através da oração, sabendo que Deus Pai não nos desampara nunca. Ela se sentiu triste, não é? E foi em busca da solução, né? E o que aconteceu? Surgiu a solução, ou parte dela, né? O sapinho foi e ajudou a ela, né? Ela contou o seu problema, mas o sapinho, olha, esperto, compreendeu, né?
E aí o que aconteceu? As duas foram lá para resolver o problema. E aí o sapo, ele mostrou que ele também tinha poder, né? Ah, para com isso, tal, né? É o que a gente tem que fazer. Ir em busca da solução. Não deixar que ninguém coloque medo na gente. Porque há uma força maior dentro de nós, que vem de Deus Pai. Para isso, a gente tem que refletir sobre todas as situações, as dificuldades que nos surgem, né? Porque as dificuldades são os desafios. Desafios enviados até nós, para que a gente saiba que nós somos capazes de resolver os problemas, que somos capazes de buscar as soluções, de sermos felizes. Mas para isso, o que a gente tem que fazer? Estar em prece, ter confiança no nosso potencial, no nosso poder de resolver. E aí a gente faz a reflexão, busca ajuda, conversando com alguém, vai em busca, trabalhando, estudando, orando, se entregando não ao problema, se entregando à solução. Foi o que o sapinho quis mostrar para a lebre. A lesma era, afinal de contas, tão terrível assim? Não. O problema era a lesma. Todos nós temos problemas, ninguém vive num mar de rosas. Mas a gente tem que saber que somos guerreiros, somos fortes. A luta está aí para ser vencida. Nós somos vencedores quando temos confiança. Ter medo é normal, mas termos confiança naquele que nos guia. E para isso, ele nos envia as soluções através dos nossos amigos, através dos médicos, dos especialistas, através do estudo, dos grupos de estudo aqui na Casa Espírita. Então, é saber vencer a si mesmo e aos problemas ao seu redor. Agora nós vamos a uma atividade bem legal que a tia Beatriz preparou para vocês. Beijos! Olá, tudo bem? Bom dia, meu nome é tia Bia e eu vim aqui passar a atividade para vocês da gente fazer uma lebre, tá vendo? Essa lebre aqui, ela é formada pela nossa mão e é bem simples fazer. Vamos tentar fazer juntos? Para isso, vai ser necessário um papel, tá? Eu vou usar um papel colorido, mas vocês podem usar um papel branco também, não tem problema. Um lápis, aqui eu tenho uma lapiseira, mas pode ser um lápis ou uma caneta, e uma tesoura sem ponta, tá bom? Depois eu vou decorar com lápis de cor. Aqui, vou mostrar um lápis de cores pra vocês. Ó. Mas pode ser com canetinha, pode ser com caneta piloto, o que vocês quiserem colorir, tá bom? Vamos começar? Agora, a gente vai apoiar a nossa mão no papel e aí eu vou dar uma dica para vocês. O dedinho mindinho e o polegar, a gente vai manter eles mais juntinhos, tá? E esses 3 dedinhos aqui, tá vendo? Um pouco mais separados para a gente conseguir fazer a orelhinha. Então, o dedinho mindinho e o polegar mais fechadinho e esses 3 dedinhos mais separados, tá bom? Agora eu vou pegar a lapiseira e vou fazer o contorno da minha mão para vocês. Pronto, agora eu fiz o contorno da minha mão, tá vendo? A gente vai cortar o dedo do meio, esse dedo mais compridinho. Então, eu já vou fazer aqui só uma indicação para mim, que eu vou ter que cortar esse dedinho. Esses 2 dedos aqui vão ser as orelhas da minha lebre, tá bom? E esses daqui vão ser as minhas mãozinhas. Agora, vamos cortar? Agora, eu já cortei todos os dedinhos, né? Vou cortar esse aqui do meio, que eu fiz a indicação. E para eu fazer as patinhas da minha lebre,
eu vou cortar mais um pouquinho aqui. Vou indicar para vocês. Ó, eu quero que o rostinho da minha lebre venha até aqui. Então, eu vou pegar esse dedinho aqui e vou cortar até um pouquinho mais embaixo. Mesma coisa que eu vou fazer aqui com o polegar. Vou cortar um pouquinho só mais embaixo. Opa! Pronto. Vamos lá? Como é que vai ficar? Pronto. Olha só como é que tá a minha lebre. Já tenho as duas patinhas, tá vendo? O rostinho bem marcadinho e as duas orelhinhas. Agora eu vou decorar. Oi, terminei de decorar a minha lebre. Vocês querem ver? Aqui, ó. Essa aqui eu coloquei o nome de Filomena. Olha, fiz um lacinho, decorei as orelhinhas, tá vendo? Coloquei um focinho e as patinhas. Aproveitei e fiz outro. Essa lebre aqui, eu coloquei o nome de Álvaro. Bom, vocês podem fazer de qualquer cor que vocês tiverem. Branco, rosa, azul, amarelo, o que vocês acharem melhor, tá bom? E quando fizerem, não se esqueçam de colocar lá no Padlet pra gente ver. Estamos aqui aguardando ansiosas as lebres de vocês lá, tá bom? A gente não pode esquecer também que a lebre, ela foi muito corajosa, porque ela soube reconhecer que ela precisava de ajuda e foi pedir ajuda para os outros animais da floresta. Reconhecer que a gente está com medo e pedir ajuda quando necessário também exige coragem e exige também confiança. A lebre foi com ela e com o sapo descobrir o que tinha ali naquela caverna. Que a gente possa ser como a lebre, reconhecer que a gente está com medo e pedir ajuda, tá bom? Beijo nos corações de todos e até a próxima. Tchau, tchau.